Olá pessoal, vamos então para as atividades dessa semana, que é a fórmula resolutiva de uma equação de segundo grau, isto é, a fórmula de Bhaskara. Só que antes disso, eu vou comentar sobre isso aqui com vocês. Dicas de estudo, porque é fundamental a partir de agora a gente começar a levar a coisa a sério. Aquelas pessoas que estão me devendo atividade, como foi feita a recuperação todos os meses, né? Eu não fiz a recuperação de novembro nem de dezembro, que eu vou fazer em janeiro, certo? Eu vou fazer em janeiro, porque daí assim, ó, quem tá deixando para fazer na recuperação, então vai fazer em janeiro. E janeiro vai ser a recuperação de tudo. Aqueles alunos que não me entregaram mais nada até agora vão ficar o mês de janeiro estudando. E aqueles que estão entregando em dia, provavelmente o mês de janeiro ficará de férias. Vocês ficarão de férias. E a partir de agora, eu gostaria que vocês utilizassem essas dicas que eu tô falando para vocês. Tem um espaço próprio para estudar, o material deve estar em ordem. Escolha um lugar para guardar o material adequadamente, crie hábito de estudo, estabeleça horário para estudar, consulte o Google quando vocês tiverem dúvida de algum assunto. Vocês têm toda a ferramenta na mão, tá? Participe das atividades propostas pelo professor ou pela escola. A sequência e a continuidade do estudo são fundamentais para a sua aprendizagem. Uma coisa depende da outra em matemática, tudo é pré-requisito. Tire suas dúvidas com seu professor ou mesmo com os colegas, pessoal. Vocês têm tudo, a gente está à disposição. Toda terça-feira, desde junho, vocês já sabem que é aula de matemática. Posto aula, posto vídeo, e tem sempre aluno que está sempre atrás, está sempre atrasado, certo? Isso preocupa a gente. Mas agora, a partir de agora, quem vai ter que buscar tudo isso são vocês. Porque assim, ó, eu não vou, agora o mês de dezembro, eu não vou ficar ligando mais todos os dias, todas as semanas, pedindo que mande ou não mande. A escolha, então, é vocês. Vocês têm até o dia 28 de janeiro para entregar as atividades. E se não entregarem, vocês sabem que vão, né? Não sei o que vai acontecer, como é que vai ser feita a avaliação, né? Não tem 50% das avaliações, das atividades entregue, tá reprovado, certo? Então vamos lá, tá, pessoal? Vamos lá que dá tempo. Então assim, fórmula de Bhaskara. Toda equação ela é representada da forma ax2 mais bx mais c, onde A é aquele coeficiente que está na frente da letra ao quadrado, B é aquele número que está na frente da letra com expoente 1 e C é aquele que não tem letra. Bom, fórmula de Bhaskara. Para mim resolver essa fórmula de Bhaskara, primeiro eu vou calcular o discriminante. O discriminante nós trabalhamos a semana passada, que é representado pela letra grega delta, B2 menos 4AC. E ainda foi falado da discussão do discriminante. Sempre que o delta for um número positivo, a minha equação terá duas raízes reais iguais. Sempre que meu delta for zero, a equação terá duas raízes reais e iguais. E quando o delta for menor que zero, isto é, um número negativo, a minha equação não tem raiz real, e sim só raiz complexa. A fórmula de Bhaskara é dada por essa expressão. A x vai ser igual a menos o coeficiente b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, tudo dividido por 2, que multiplica o coeficiente a. Então vamos para a aplicação. Está aqui o exemplo. Aqui eu tenho o exemplo. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. A minha equação está igualada a zero. O a é aquele número que vem na frente da letra com expoente ao quadrado. Então, meu a é 1. Meu b é menos 5, sempre com o sinal. E o c é o que não tem letra. 6. Delta é dado por b2 menos 4ac. Então, delta é igual ao b, menos 5 ao quadrado, menos 4, que multiplicar, que é 1, multiplicar c, que é 6.
Pedir que vocês sempre coloquem no lugar da letra parênteses, substituam o B por 5, o A por 1 e o C por 6. Expoente ao quadrado sempre vai ser mais. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Não é 5 vezes 2, 10, tá? Menos 4 vezes 1, menos 4, que multiplica 6. Menos 25, sinais diferentes, menos 4 vezes 6, 24. 25 menos 24, 1. O delta deu um número positivo, é maior que zero, então eu já sei que as duas raízes serão reais e diferentes. Fórmula de Bhaskara: menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Eu já vou explicar aquele x aqui da fórmula, tá? Então, assim, menos o coeficiente b. Quem é o coeficiente b? Menos 5. Mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 1. Tudo dividido por 2, que multiplica a. Então, o oposto de menos 5, mais 5. Esse menos na frente significa trocar de sinal o coeficiente b. Mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 1. 2 vezes 1, 2. E aqui eu vou ter x uma linha e x duas linhas, que é o x. O x, as duas raízes, ó, uma vai ser mais e a outra vai ser menos. Então, eu vou ter 5 mais 1 dividido por 2 e a outra eu vou ter 5 menos 1 dividido por 2. Para mim diferenciar as duas raízes, eu coloco uma linha ou duas linhas. Ou tem livros que colocam x1 e x2 aqui embaixo, tá, pessoal? Então, 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. 5 menos 1, 4, dividido por 2, 2. Então, a solução ou as raízes da equação, a gente sempre escreve na ordem crescente. Primeiro o menor número, depois o maior número. Então, 2 e 3. Segundo exemplo. Aqui eu tenho 3y2 menos 4y mais 1. Agora, a incógnita da equação é y, né? Não é x. Então, o a é aquele número que vem na frente do y ao quadrado. O a é 3. O b é aquele que vem na frente do y com o expoente 1. Então, o b é menos 4. E o c é aquele que não tem o y, 1. Delta é dado pela expressão B2 menos 4AC. Sempre coloque em parênteses no B, parênteses no A e parênteses no C. Delta vai ser igual, então o B eu vou substituir por menos 4. Menos 4 que multiplica o A, que é 3. Que multiplica o C, que é 1. Delta igual 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes 3, menos 12, que multiplica o C, que é 1. Copio o 16, aqui eu tenho uma multiplicação, ó. Sinais diferentes, menos 12 vezes 1, 12. 16 menos 12, 4. Como o delta deu um número positivo, isto é, maior que zero, as duas raízes vão ser reais e diferentes. Fórmula de Bhaskara: menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. É sempre essa fórmula. Menos o coeficiente b da equação, menos o coeficiente b da equação, menos 4. Sempre colocar parênteses na letra. Mais ou menos, raiz quadrada do delta. Quem é o delta? 4. Traço. 2 que multiplica o a. Quem é o a? 3. O oposto de menos 4, mais 4, mais ou menos, raiz quadrada de 4, 2, 2 vezes 3, 6. E aqui eu vou ter x uma linha e x duas linhas, para diferenciar as duas raízes, certo? Então, eu vou ter 4 mais 2 dividido por 6 e 4 menos 2 dividido por 6. Sempre uma é mais e a outra é menos. 4 mais 2, 6 dividido por 6, 1. 4 menos 2, 2 dividido por 6. 2 não dá para dividir por 6 porque é um número menor, eu vou simplificar a fração. Um número divisível por 2 e 6 ao mesmo tempo, todo número par é divisível por 2. 2 dividido por 2, 1, 6 por 2, 3. Solução da equação, sempre na ordem crescente. Quem é o menor valor? 1/3 e 1. Então, a solução da equação é essa, certo, pessoal? Vamos lá, então. Terceiro exemplo.
x ao quadrado mais 6x mais 10 igual a zero. Minha equação está escrita na forma geral, eu já posso automaticamente determinar o A, o B e o C. O A é aquele número que vem na frente da letra ao quadrado, 1. O B é aquele número que vem na frente da letra com o expoente 1. E o C é aquele que não tem letra. Calculo o delta, sempre dado pela expressão B2 menos 4AC. Sempre parênteses no B, parênteses no A, parênteses no C. Delta igual ao B. Quem é o B? 6 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 10. Delta é igual 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. Menos 4 vezes 1, menos 4, que multiplica o C, que é 10. 36 menos 4 vezes 10, 40. Então, eu tenho 36 e devo 40, vou ficar devendo 4. Delta menor que zero, delta negativo, a equação não terá raízes reais. Então, não tem solução a equação. Por que que não tem solução? Então, vamos lá. Fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Parênteses no b, parênteses no a. Esse menos b significa trocar o coeficiente b de sinal. Então, menos o coeficiente b, que é 6, mais ou menos raiz quadrada do delta, que é menos 4, sobre 2, que multiplica a, que é 1. Quem é o oposto de 6? Quando não tem sinal é mais. Quem é o oposto de mais 6? Menos 6. Mais ou menos raiz quadrada de menos 4 sobre 2. Olha só, não existe raiz quadrada de número negativo. Eu não tenho como tirar raiz quadrada de número negativo, número real. Número complexo existe, mas real não. Então, como não tenho como tirar a raiz quadrada de número negativo, a minha equação não tem solução real. Então, a solução é conjunto vazio. Ou eu represento conjunto vazio com zero com risquinho, ou duas chaves sem ninguém dentro. Então, significa, se eu estou lá calculando a minha equação, calculei o delta deu negativo, eu não preciso resolver mais nada. Eu sei que a minha equação, o conjunto é vazio, certo? Então, quando o delta é negativo, não tem raiz real, a solução é conjunto vazio. Eu só continuo resolvendo a equação quando o delta é zero ou um número positivo. Quando o delta der um número negativo, eu paro a resolução da equação. Certo, pessoal? Outro exemplo. X ao quadrado mais 4x mais 4 igual a zero. Quem é o A? O A é aquele número que vem na frente da letra ao quadrado, 1. O B é aquele número que vem na frente de x, 4. E o C é o que não tem x, 4. Delta igual a B2 menos 4AC. Sempre parênteses em B, parênteses em A e parênteses em C. Delta igual B, o B é 4, 4 ao quadrado, menos 4 que multiplica o A, que é 1, que multiplica o C, que é 4. 16, sinais diferentes, menos 4 vezes 4, 16. 16 menos 16, 0. Sempre quando o delta for zero, pelo que nós já vimos, as duas raízes serão reais e iguais. Fórmula de Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Parênteses no b, parênteses no a. O sinal negativo na frente do b significa trocar de sinal o coeficiente b. Então, menos, a parênteses, quem é o b? 4, mais ou menos o delta, que é 0, 2 que multiplica o a, que é 1. Quem é o oposto de mais 4? Menos 4. Mais ou menos, raiz quadrada de 0 é 0. 2 vezes 1 é 2. Aqui eu separo as raízes. Eu vou ter menos 4 mais 0, dividido por 2, e menos 4 menos 0 dividido por 2. Olha, eu coloco x uma linha igual, ou x duas linhas, ou simplesmente coloco o sinal de igual, tá, pessoal? Então, menos 4 mais 0 é menos 4. Menos 4 dividido por 2 é menos 2. Menos 4 com menos 0 é menos 4. E menos 4 dividido por 2 é menos 2. Ó. Realmente as duas raízes são reais e iguais. E a solução eu só coloco uma raiz, só coloco menos 2, significa que é a raiz dupla, certo? Mas nem sempre a minha equação ela já vem escrita na forma reduzida. No caso aqui,
eu tenho x menos 3 ao quadrado igual a 16. Ela não está igualada a zero e, além disso, ela tem parênteses. O que é x menos 3 ao quadrado? É x menos 3 que multiplica x menos 3 igual a 16. Como é que eu multiplico esse polinômio aqui? Conteúdo dado no 8º ano. Multiplicação de polinômios. Eu pego o primeiro termo e multiplico pelo segundo parênteses. O segundo termo e multiplico pelo segundo parênteses. Então, repetindo. O que é x menos 3 ao quadrado? Quantas vezes eu multiplico x menos 3 por ele mesmo? 2 vezes. Então, é x menos 3 que multiplica x menos 3. Primeiro termo do parênteses, quem é? X, que multiplica x menos 3. E o menos 3, que também multiplica x menos 3. Isso é uma propriedade distributiva da multiplicação, tá, pessoal? E aí, então, eu vou efetuar o produto. Sempre que eu multiplico letras iguais, eu somo expoentes. X vezes x, quando não tem expoente é 1, né? 1 mais 1, 2. X vezes menos 3, menos 3x. Menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 com menos 3, sinais iguais mais 3 vezes 3, 9, igual a 16. Bom, a equação não está igualada a zero ainda. O 16 está após a igualdade. Troca de membro, troca de sinal. X ao quadrado, menos 3x mais 9. Se é mais 16, menos 16. Trocou de membro, trocou de sinal, igual a equação a zero. Agora eu vou reduzir os termos semelhantes. Eu vou juntar os termos que eu posso somar. X ao quadrado, fica só x ao quadrado. Eu devo 3x e devo 3x, eu devo 6x. Eu tenho 9 e devo 16, vou ficar devendo 7. Portanto, agora a minha equação está escrita da forma reduzida. Se ela está escrita na forma reduzida, eu posso aplicar a fórmula resolutiva. Primeiro, eu determino os coeficientes A, B e C. A é aquele número que vem na frente da letra ao quadrado. B é aquele número que vem na frente da letra com expoente 1, no caso é menos 6. E C é aquele que não tem letra, menos 7. Vou calcular primeiro o delta, dado pela expressão B2 menos 4AC. Delta é igual, quem é o coeficiente B? Menos 6, sempre entre parênteses, menos 6 ao quadrado. Menos 4 que multiplica o coeficiente A, que é 1, que multiplica o coeficiente C, que é menos 7. Delta é igual, expoente par mais 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. Menos 4 vezes 1, sinais diferentes, menos 4 vezes 1, 4, que multiplica o terceiro número, que é menos 7. Copio 36, sinais iguais, mais 4 vezes 7, 28. 36 mais 28, 64. Delta é um número positivo, então terá duas raízes reais e diferentes. Fórmula de Bhaskara. Menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. Então, menos o coeficiente B. O coeficiente B sempre em parênteses. Quem é o coeficiente B? Menos 6. Mais ou menos raiz quadrada do delta, que é 64. Dividido por 2, que multiplica o A, que é 1. Eu uso essa fórmula, que é chamada fórmula de Bhaskara. O oposto de menos 6, mais 6. Mais ou menos, raiz quadrada de 64, 8. Traço. 2 vezes 1, 2. Aí, aqui eu vou ter 6 mais 8 dividido por 2. E eu vou ter 6 menos 8 dividido por 2. 6 mais 8, 14, dividido por 2, 7. 6 menos 8, eu tenho 6 e devo 8, fico devendo 2. Dividido por 2, menos 1. Solução da equação sempre na ordem crescente, menos 1 e 7. Bom, pessoal, eu vou só fazer um comentário, aqui já é da próxima semana, aqui. Eu calculo a minha equação x2 menos 6x
mais 2 igual a 0. Supondo. Coeficiente A é 1, o coeficiente B é menos 6 e o coeficiente C é 2. Delta é B2 menos 4AC. Sempre coloco parênteses no B, menos 6 ao quadrado, menos 4 que multiplica o A, que é 1, que multiplica o C, que é 2. Delta vai ser igual a 6 ao quadrado, expoente para, que sempre vai ser mais, 6 vezes 6, 36. 4 vezes 1, menos 4, que multiplica o 2. Delta vai ser igual a 36. 4 vezes 2, 16. Ai, aqui é 4. 4 vezes 1, 4, desculpa. 4 vezes 2, 8. Delta vai ser igual a 36 menos 8, 28. Bom, delta deu 28. Fórmula de Bhaskara, menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. Então, vamos lá. Parênteses no B e parênteses no A. Sempre parênteses nas letras. Então, aqui, menos o coeficiente B. Quem é o coeficiente B? Menos 6. Raiz quadrada do delta, 28. Sobre 2 que multiplica o A, que é 1. Muito bem. O oposto de menos 6, mais 6. Raiz quadrada de 28, eu não sei, porque ela não é exata. 2 vezes 1, 2. Ok, parei aqui. Raiz quadrada de 28, eu vou lá para o meu rascunho. Raiz quadrada de 28. Raiz quadrada não exata, conteúdo dado no início desse ano. Quando a raiz quadrada não é exata, eu vou simplificar. Eu vou pegar o 28 e vou decompor em fator primo. 28 por 2, 14. Dividido por 2, 7. Dividido por 7, 1. Agrupo 2 em 2 porque a minha raiz é quadrada. Então, eu vou ter 2 ao quadrado vezes 7. Expoente 2 com índice 2 simplifica, vai ficar 2 raiz de 7. Então, eu venho para cá, vai ficar 6 mais ou menos 2 raiz de 7 sobre 2. E agora, como é que eu resolvo isso? Bom, como é que eu vou resolver isso? Fatoração, conteúdo dado ano passado. Existe um número divisível por 2 e 6 ao mesmo tempo? Todo número par é divisível por 2. Coloco em evidência. Quanto que é 6 dividido por 2? 3. Mais ou menos 2 raiz de 7 dividido por 2. Ó, simplifica, vai ficar só raiz de 7. Tudo sobre 2. Esse 2 com esse 2 eu posso simplificar. Quem tá fora por quem tá fora, quem tá dentro por quem tá dentro. Qual é a solução da minha equação? 3 mais ou menos raiz quadrada de 7. Ok, pessoal? Uma coisa é consequência da outra. Foi que nem eu falei ali nas dicas de estudo. Onde vocês, o aluno que não aprendeu a simplificação, não resolve essa questão. Certo, pessoal? Bom estudo para vocês. Beijo, fiquem bem.